bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos falar um pouco mais sobre ação penal pública. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar muito o nosso conteúdo. Este feedback é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E vamos à aula. No vídeo anterior, estudamos que o titular da propositura da ação penal pública é o Ministério Público, correto? E a ação penal pública terá início com o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial, instaurando-se deste modo o processo e julgamento de determinado fato tido como criminoso. Para tanto, a atuação do Ministério Público deverá ser pautada em algumas diretrizes, os denominados princípios da ação penal pública. Vamos a eles? Primeiramente, a ação penal pública é dotada de obrigatoriedade. Se o membro do Ministério Público, ao analisar a peça investigatória, vislumbrar que existem provas, as quais dão ensejo à propositura da ação penal, não poderá deixar de fazê-lo. Estará obrigado a oferecer a denúncia. Neste caso, não há discricionariedade, conveniência ou oportunidade. Imagine que em um inquérito policial são colhidos depoimentos da vítima e de várias testemunhas presenciais, as quais atribuem uma conduta criminosa ao suspeito X, do mesmo modo que um laudo pericial atesta a prática delitiva. Neste caso, perceba que o Ministério Público não poderá deixar de oferecer a denúncia contra o referido suspeito, pois existem provas suficientes acerca da materialidade e da autoria delitivas. Importante, cuidado! Nada impede que o próprio Ministério Público requeira a absolvição do réu se, após a colheita da prova, em meio ao processo judicial, restar comprovado que o denunciado não é, de fato, o autor do delito. Além disso, tome a seguinte nota: o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública é regra, porém, existem previsões ao longo da legislação que permitem a sua mitigação. Vejamos algumas. Primeiro, no âmbito dos juizados especiais criminais, por exemplo, será possível a apresentação de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo. Nessas hipóteses, uma vez preenchidos os requisitos legais, não se dará prosseguimento à ação penal. Número 2. A Lei das Organizações Criminosas prevê a possibilidade de não oferecimento da denúncia em desfavor daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração. 3. Cita-se também o Acordo de Não Persecução Penal, instrumento trazido pelo pacote anticrime que, uma vez celebrado, obsta ao prosseguimento do processo judicial tradicional. Prosseguindo com os princípios. A ação penal pública também será indisponível, pois o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Uma vez ajuizada a ação, se constatada a ausência de provas de autoria delitiva, o MP deverá postular pela absolvição do acusado, mas não lhe será facultada a possibilidade de desistir do feito. Do mesmo modo, o Ministério Público não poderá desistir de um recurso interposto, conforme prevê o artigo 576 do CPP. Terceiro, a ação penal pública é oficial, afinal, se trata de uma atuação do próprio Estado, por intermédio do Ministério Público, a quem foi constitucionalmente delegada a competência. Quarto, a ação penal pública é, em regra, oficiosa. Em geral, o MP instaurará a ação penal independentemente de qualquer manifestação de vontade. Entretanto, vimos na aula passada ser possível a mitigação da oficiosidade nos casos em que a ação penal pública for condicionada ao requerimento do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. No entanto, guarde, quando o ordenamento jurídico for silente, a conduta criminosa será processada e julgada mediante ação penal pública incondicionada, a qual será iniciada de ofício pelo titular. Em contrapartida, a legislação deverá fazer menção expressa no que tange a um eventual processo e julgamento de condutas criminosas mediante ação penal pública condicionada ou a ação penal privada.
Quinto, a ação penal pública é intranscendente, ou seja, o Ministério Público deve oferecer denúncia apenas e exclusivamente contra o autor do crime. Não é possível que um terceiro seja punido criminalmente por uma infração que não cometeu. Por fim, a ação penal pública é divisível. Em caso de concurso de agentes, o Ministério Público deverá ajuizar a denúncia apenas contra aqueles a quem tenha embasamento probatório para tanto. É completamente possível um futuro aditamento da denúncia se, a partir de novas diligências, sobrevierem provas suficientes para novas acusações. Imagine que Joãozinho, Zezinho e Carlinhos são suspeitos de um crime de homicídio. Porém, a testemunha Mariazinha relata ter visto apenas Joãozinho e Zezinho na cena do crime, não reconhecendo Carlinhos. Neste caso, o MP oferecerá a denúncia somente contra Joãozinho e Zezinho. Tal fato não impede o prosseguimento das investigações em relação a Carlinhos. Se posteriormente for constatada a sua participação por outros meios de prova, caberá ao titular da ação penal aditar ou oferecer uma nova denúncia em seu desfavor. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos sobre ação penal pública. Se esta aula facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e o seu comentário.